Dorothy Louise Eade, também conhecida como Om-Seth, nasceu em Londres, Inglaterra, em 16 de janeiro de 1904. Filha única de Reuben Ernest Eade, um mestre alfaiate, e Caroline Mary Eade, ela foi criada em uma cidade costeira. Ela ficou conhecida por sua crença de que, em uma vida anterior, ela havia sido uma sacerdotisa no Antigo Egito, bem como por sua vasta e considerável pesquisa histórica em Ábidos. Mas a sua curiosa história começa aos 3 anos de idade, quando ela cai de um lance de escada e parece morta por um breve período. A partir daí, começou a ter comportamentos diferentes da sua idade, pois começou a pedir para ser levada para casa. Dorothy chegou a desenvolver a síndrome do sotaque estrangeiro, e isso causou algum conflito em sua infância. Sua professora da escola dominical pediu que os seus pais a mantivessem longe das aulas, porque ela havia comparado o cristianismo com uma antiga religião egípcia pagã. Suas visitas regulares a uma igreja, que ela gostava porque a lembrava da antiga religião, foram encerradas após um interrogatório realizado por um padre. Depois de ser levada por seus pais para visitar o Museu Britânico, e ao observar uma fotografia na sala de exposições do Templo do Novo Reino Egípcio, Eade gritou: "Aí está minha casa! Mas onde estão as árvores? E os jardins?" O templo era o de Sete I, pai de Ramsés o Grande. Ela correu pelos corredores das salas egípcias, beijando os pés das estátuas. Após essa viagem, Dorothy aproveitou todas as oportunidades para visitar as salas do Museu Britânico. Lá, ela conheceu Wallis Budge, que foi levado por seu entusiasmo de jovem e a encorajou no estudo dos hieróglifos. Depois de escapar de um bombardeio durante a Primeira Guerra, ela se mudou para a casa da sua avó em Sussex. Lá ela continuou seu estudo do Antigo Egito na biblioteca pública e, quando ela tinha 15 anos, descreveu uma visita noturna da múmia do faraó Sete I. Seu comportamento, juntamente com sonambulismo e pesadelos, fez com que ela fosse levada a sanatórios várias vezes. Ao deixar a escola, aos 17 anos, ela visitou museus e sítios arqueológicos em toda a Grã-Bretanha. Eade se tornou uma estudante de meio período e começou a colecionar antiguidades egípcias. Ela se tornou parte de um grupo de teatro que ocasionalmente apresentava uma peça baseada na história de Ísis e Osíris. Aos 27 anos, começou a trabalhar em Londres em uma revista egípcia de relações públicas, para a qual escreveu artigos e desenhou charges. Nesse período conheceu seu futuro marido, Eman Abdel Meguid, um estudante egípcio com quem ela continuou a se corresponder quando ele voltou para casa. Em 1931, ela se mudou para o Egito depois que Eman, que se tornou professor de inglês, a pediu em casamento. Relatos descrevem que, ao chegar ao Egito, ela beijou o chão e anunciou que voltara para ficar. O casal se estabeleceu no Cairo e a família dele deu a ela o apelido de Bulbul, que significa rouxinol. Eles tiveram um filho chamado Sete, do qual derivou seu nome popular Om-Seth, ou Mãe de Sete. Dorothy continuou a relatar aparições e experiências fora do corpo durante esse tempo, o que causou atrito com a família de classe média alta com a qual ela se casou. Durante um período inicial, ela relatou visitas noturnas de uma aparição de Hor-Ra. Eade afirmou que Hor-Ra lentamente ditou a ela, durante um período de 12 meses, a história de sua vida anterior.
A história, escrita por Ed, ocupava cerca de 70 páginas de texto hieróglifo cursivo. Descreveu a vida de uma jovem no Antigo Egito chamada Bentreste, que reencarnou na pessoa de Dorothy Ed. Bentreste, que significa harpa da alegria, é descrita neste texto como sendo de origem humilde, sendo a sua mãe uma vendedora de vegetais e o seu pai um soldado. Quando ela tinha 3 anos, sua mãe morreu e ela foi colocada no templo de Kon el-Sultan, porque o seu pai não pôde pagar por ela. Lá ela foi criada para ser uma sacerdotisa, e quando ela tinha 12 anos, o sumo sacerdote perguntou se ela queria sair pelo mundo ou ficar e se tornar uma virgem consagrada. Na ausência de compreensão total e sem alternativa, ela fez os votos. Durante os 2 anos seguintes, ela aprendeu a sua função perante Osíris, um papel que somente sacerdotisas virgens consagradas a Ísis poderiam desempenhar. Um dia, Sete I visitou e falou com ela, e eles se tornaram amantes. Quando Bentreste ficou grávida, ela disse ao sumo sacerdote quem era o pai. O sumo sacerdote informou a ela que a gravidade da ofensa contra Ísis era tão terrível que a morte seria a pena mais provável. Não querendo enfrentar o escândalo público por Sete, ela preferiu morrer. Em 1935, Ed se separou do marido quando ele conseguiu um emprego de professor em outro país. O filho ficou com ela. 2 anos após o fim do casamento, ela foi morar perto das pirâmides de Gizé, onde conheceu o arqueólogo egípcio Selim Hassan, do Departamento de Antiguidades, que a contratou como sua secretária e desenhista. Ela foi a primeira funcionária do departamento e uma excelente ajuda para Hassan. De acordo com relatos, ela foi uma grande ajuda para os estudiosos egípcios, corrigindo seu inglês e escrevendo artigos em inglês para outros. Ela se tornou uma desenhista de primeira linha, prolífica e talentosa, escritora que, mesmo em nome próprio, produziu artigos, ensaios, monografias e livros de grande alcance. Através do seu interesse em antiguidades, ela conheceu e fez amizades com muitos dos famosos egiptólogos da época. Ed fez uma contribuição tão significativa para o trabalho de Hassan que após a sua morte ela foi contratada por Ahmed Fahry durante suas escavações em Dashur. Com esses estudiosos, ela aprendeu as técnicas de arqueologia, enquanto eles se beneficiavam de sua experiência com hieróglifos e desenho. Durante esse tempo, ela fez oferendas frequentes aos deuses do Antigo Egito e costumava passar a noite na Grande Pirâmide. Suas associações com os trabalhadores e suas famílias lhe deram experiência em primeira mão da vida egípcia contemporânea. Ela viu um fio comum unindo todos os períodos da história egípcia, o faraônico, o greco-romano, o cristão e o islâmico. Esse fio era o rio Nilo, que animava a vida das pessoas em muitos níveis. Com o fim do projeto da pesquisa de Dashur, em 1956, Ed ficou sem trabalho. Fahry ofereceu a ela a escolha de aceitar um emprego bem remunerado no escritório de registros do Cairo ou um cargo mal remunerado em Ábidos como desenhista. E ela escolheu a segunda opção. Ela relatou que Sete I aprovou a mudança. Ele afirmou que a roda do destino estava girando e este seria um momento de teste. Em março de 1956, Ed se estabeleceu em Arabet Ábidos, que fica perto de uma montanha.
Os antigos egípcios acreditavam que esta montanha levava a Umnati e a vida após a morte. E foi aqui que ela começou a ser chamada de Om-Seti, porque era costume nas aldeias egípcias se referir à mãe pelo nome de seu filho mais velho. Ábidos tinha um significado especial para ela, porque era onde ela acreditava que Bentereshit havia vivido e servido no templo de Sete. Ela havia feito pequenas peregrinações ao local antes, durante as quais demonstrou seu conhecimento avançado. Em uma dessas viagens ao templo, o inspetor-chefe do Departamento de Antiguidades, que sabia de suas alegações, decidiu testá-la pedindo-lhe que ficasse em pé em determinadas pinturas de parede na escuridão total. Ela foi instruída a identificá-los com base em seu conhecimento prévio como sacerdotisa do templo, e ela concluiu a tarefa com sucesso, embora as locações das pinturas ainda não tivessem sido publicadas. Ela passou os primeiros 2 anos listando e traduzindo peças de um palácio-templo recentemente escavado. O seu trabalho foi incorporado à monografia de Edward Gazzoli, intitulado O Palácio e as Revistas Anexadas ao Templo de Sete I, em Ábidos. Ele agradeceu especialmente a ela nesse trabalho e ficou impressionado com a habilidade que ela demonstrou na tradução de textos enigmáticos, juntamente com outros membros do Departamento de Antiguidades. Em 1957, ela escreveu um calendário litúrgico de dias de festa com base em antigos textos egípcios. Para ela, o Templo de Sete era um lugar de paz e segurança, onde ela era vigiada pelos olhos benevolentes dos antigos deuses egípcios. Ela alegou que em sua vida passada como Bentereshit, o templo tinha um jardim onde ela conheceu Sete I. Suas descrições quando jovem não foram acreditadas por seus pais, mas enquanto ela morava em Ábidos, o jardim foi encontrado onde ela disse que seria encontrado. As escavações revelaram um jardim que correspondiam às suas descrições. Todas as manhãs e noites ela visitava o templo para recitar as orações do dia. Nos aniversários de Osíris e Ísis, ela observava as antigas abstenções de comida e trazia oferendas de cerveja, vinho, pão e biscoitos de chá para a capela de Osíris. O lamento de Ísis e Osíris que ela aprendeu quando menina também seria recitado. Ela transformou uma das salas do templo em um escritório pessoal. Ela descreveu o templo de Sete como se entrasse em uma máquina do tempo, onde o passado se torna presente e a mente moderna tem dificuldade em entender um mundo em que a magia é aceita. Ela afirmou que as cenas retratadas nas paredes do templo estavam ativas nas mentes dos antigos egípcios em 2 níveis. Dentre diversos relatos que ela fez dos costumes egípcios, ela descreveu que os antigos acreditavam em magia e usavam amuletos de proteção com feitiços ou mantras escritos neles. Ela também comparou isso com práticas modernas realizadas por vendedores em praças de mercado. Tanto os egípcios antigos quanto os modernos geralmente acreditavam na possessão espiritual e praticavam técnicas para libertar a vítima. Om-Seti acreditava nos poderes curativos da água de certos lugares sagrados. Amigos relatam que ela curou a si mesma e também outras pessoas usando esse método. Junto com Kent Weeks, ela se interessava e tinha muito conhecimento sobre o assunto da medicina popular. Ele observava que os tratamentos usados hoje podem ser rastreados através de antigos textos egípcios, que associam as árvores específicas usadas com deusas como Hathor e Ísis.
Em 1964, Omset enfrentou a aposentadoria compulsória do Departamento de Antiguidades e foi aconselhada a procurar trabalho de meio período no Cairo. Ela foi para o Cairo, mas ficou apenas um dia. O Departamento de Antiguidades decidiu abrir uma exceção às regras de idade e permitiu que ela continuasse seu trabalho em Ábidos por mais 5 anos, até que ela se aposentasse em 1969. Ela começou a trabalhar como consultora em tempo parcial para o Departamento de Antiguidades, guiando turistas pelo Templo de Sete e explicando o simbolismo das cenas pintadas nas paredes. Em 1972, ela sofreu um leve ataque cardíaco e, como resultado, decidiu vender sua antiga casa e se mudar. Ahmed Soliman, filho do ex-guardião do Templo de Sete, construiu uma casa simples de tijolos de barro, adjacente à casa da sua família, onde Omset passou a viver como parte da família Soliman. Kenneth Kitchen, um especialista neste período, disse que havia uma certa verdade em sua abordagem familiar e que Omset chegou a todos os tipos de conclusões perfeitamente sensatas sobre o material real e objetivo do Templo de Sete. Junto a outros egiptólogos, ela não via o rei como um idealista romântico dedicado a um Deus universal, mas um iconoclasta autoritário que deportava populações. No início dos anos 1970, Omset revelou que acreditava saber a localização da tumba de Nefertiti. Ela descreveu a localização da tumba como próxima de Tutankhamon, o que contrariava a opinião então prevalecente de que nenhuma nova tumba seria encontrada no Vale dos Reis. Em 1998, um grupo começou a explorar a área da tumba de Tutankhamon, com base em 2 anomalias encontradas durante uma sonda em 1976. Durante a escavação, 2 selos intactos do escriba da 20ª dinastia, uma pessoa conhecida cujo selo foi encontrado em muitos túmulos do vale, foram descobertos. Em 1973, Omset lembrou-se de perguntar a Sete I sobre esses locais. Ele respondeu que todo o templo tinha um repositório de livros, mas que aquele anexo ao templo de Amon-Ra, em Luxor, continha todos os documentos importantes da época dos ancestrais, incluindo aqueles que sobreviveram à agitação política no final da 6ª dinastia. Em 1952, Omset traduziu inscrições das esculturas de Ram, que haviam sido descobertas no templo de Luxor. Ao contrário da prática normal para este tipo de escultura, não havia nenhuma escrita na parte de trás, sugerindo que elas já haviam sido colocadas contra uma parede ou edifício desconhecido. Ao contrário de outras pessoas que afirmavam ser figuras reencarnadas do Antigo Egito, ela foi tratada com respeito pelos egiptólogos. E embora ninguém subscrevesse publicamente os fenômenos que ela relatou, ninguém duvidou da sua sinceridade, e muitos usaram suas observações do Egito passado e presente como fonte confiável. Carl Sagan considerou Omset como uma mulher viva, inteligente e dedicada que fez contribuições reais para a egiptologia. A vida fascinante e instigante de Omset foi objeto de muitos artigos, documentários e biografias. Dorothy morreu em 21 de abril de 1981, em Ábidos, Egito. Se inscreva no canal. Narrativas historiográficas.